Seja muito bem-vindo, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje, batendo ponto, anualmente, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho aqui no coração, muito cara para mim, que é o jovem, eu sempre falo que ele é o jovem D'Alessandro Bence Santana Rodrigues, ele que é físico, engenheiro, palestrante espírita, tem um currículo maravilhoso, uma pessoa do bem, e nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Esse é o tema de hoje. Rapidinho vou dar o recado aqui do nosso amigo terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que ele faz aquela terapia da ortomolecular, que é a mais moderna técnica, que é via derme, através de oligoelementos, trazendo enormes benefícios na saúde física e emocional. E você chega lá, você não precisa nem falar o que você tem, ele vai descobrir logo, através da anamnese que ele faz, que é maravilhosa. É uma técnica muito usada hoje nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil ainda está começando nessa técnica, mas eu sei que muita gente vai daqui de Santos para São Paulo procurar um ortomolecular, não precisa. Ele tem a clínica de São Paulo e abriu a clínica em Santos, tá bom? Ele se aperfeiçoou na China, na França, na Bélgica e também no Brasil. Então, se você quiser saber muito mais, acesse o site santiniortomolecular.com.br. A clínica em Santos é na rua Júlio Conceição 209 e para agendar é só ligar no 3232-1909. Vou repetir, 3232-1909. O mesmo preço de antes da pandemia de 2019 e pode fazer ainda em 10 vezes no cartão. Tudo isso para facilitar a sua consulta na ortomolecular. D'Alessandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. Você é mais um daqueles que eu falo que o DNA do Fronteiras também está aí. Aliás, o seu DNA está no Fronteiras, né? Você tem aqui a sua moléculazinha aqui dentro do Fronteiras, então obrigado. E você escolheu esse tema, a influência dos espíritos em nossas vidas, trouxe até um livro referente a isso, né? A influência dos espíritos em nossas vidas, esse livro aqui, depois a gente mostra aí. E essa influência, D'Alessandro, é em todos os sentidos? Primeiro, agradecer o convite, já é sempre uma alegria ver o amigo e toda a sua equipe sempre trazendo muito amor perante a quem está aqui e os telespectadores e web telespectadores e ouvintes. Sim, o senhor Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, já em 1857, tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, somando 1019 perguntas. E no livro 2, O Mundo Espiritual, tem um capítulo que ele se dedica a fazer perguntas sobre a intervenção dos espíritos. Ele não coloca o adjetivo, porque somos todos espíritos. Então, Jadir e D'Alessandro são espíritos que estão encarnados, mas somos espíritos. Então, o verbo ser e estar. Né? Então, ele, um homem muito sensível nas letras, o senhor Allan Kardec é um pseudônimo, mas foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem que é responsável à pedagogia francesa. Ele falava vários idiomas. Pois bem, então, ele falava a palavra espíritos. Então, dá a entender que é os espíritos desencarnados. E uma das perguntas é a questão 459, onde vem essa pergunta. Os espíritos influenciam na nossa vida? E a resposta é, influenciam a tal ponto que são eles que vos dirigem. Então, é aquele alerta que Jesus faz no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, quando ele nos recomenda o Mestre Jesus, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quando a gente está no mundo primitivo, o mundo verdadeiro, que é o mundo dos espíritos, a gente vive como espírito imortal, se sente espírito imortal. Quando estamos mergulhados na carne, devido às ilusões da matéria, às vezes eu esqueço que eu sou um espírito imortal. Eu fico muito apegado às questões do corpo físico. Então é por isso que os espíritos, muito assim vingativos, com sensações de ciúme e de inveja perante a nossa felicidade, intervêm, às vezes, os nossos pensamentos, incentivando aquilo, às vezes, que pensamos. Então, se eu, D'Alessandro, acordei mal-humorado, em vez de fazer uma oração e agradecendo a Deus pela dádiva da vida, a começar pelo meu corpo físico, então, se eu já me desligo do Criador nesse momento da manhã, eles vão aproveitar essa brecha e, diante do dia, vai emitir pensamentos para que eu fique cada vez mais sisudo diante da vida e dos amigos da vida e assim sucessivamente. Por isso, a importância de vigiar nossos pensamentos. Isso é mais uma lei da física, né? Porque você está trabalhando numa frequência ruim e nessa frequência ruim você atrai esse tipo de espírito. Porque a minha pergunta é a seguinte agora.
tanto o espírito bom quanto o espírito ruim, não é só o ruim, né? Porque muitas vezes a gente dá essa conotação, você fala, eles interferem em nossa vida, a gente logo pensa no espírito ruim, mas também tem a interferência do espírito bom. Exatamente, né? Que é depois a questão 466 do Livro dos Espíritos, que ele vai dizer no final da resposta que a balança é escolhida por nós. Então, assim como a gente atrai os espíritos imperfeitos, nós também temos a nosso favor os espíritos protetores e anjos de guarda. Então, anjo de guarda é um espírito superior, muito mais evoluído do que eu. Então, para quem está nos acompanhando, eu vou pegar como exemplo o senhor Chico Xavier, para tentar ser didático. Espírito protetor, a mãe dele, já desencarnada. O anjo de guarda dele, Emmanuel. Então, o Emmanuel tem muito mais experiências de existências do que Chico. Então, conquistou mais virtudes. Então, todos nós na Terra, não existe ninguém na Terra sem anjo de guarda. Eles sempre nos intuem, mas eles não assim nos dirigem no sentido de constranger nosso livre-arbítrio. Enquanto que um obsessor, daí a palavrinha obsessão, vem do francês obsessione, assédio, ele vai nos assediar e vai nos impor, o anjo de guarda sempre propõe. Então é diferente, né? Eles estão sempre nos intuindo, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. É como nos desenhinhos da nossa infância, que aparecia aqui um anjinho e o diabinho aqui, cada um falando uma coisinha, uma boa e uma ruim na orelha, e você que decide. Isso, por isso a importância da virtude chamada discernimento e o convite do Mestre Jesus, vigiai. Então eu vigio a fonte dos meus pensamentos. Aí eu identifico, puxa, D'Alessandro está orgulhoso. Para quê? Ter esse nível de 0 a 10 de orgulho. A vida está te convidando, D'Alessandro, a você sair do nível 10 de orgulho e pelo menos para o 9,9 de orgulho, ou seja, cresça na virtude que apaga o orgulho, que é a humildade, porque quando vem a luz, a sombra deixa de existir. Então, o oposto do orgulho é a humildade. Então, quando eu identifico, por isso que é importante fazer meditação. Esses grandes mestres da humanidade, o maior deles é Jesus, todos os outros foram ministros de Jesus, como Sócrates, Confúcio, Hermes Trismegisto, Fourien, Lao Tse, eles ensinaram a meditação. O próprio Jesus orava e meditava. Já os apóstolos, às vezes, invigilantes, estavam dormindo. Mas, claro, depois vão adquirir esse hábito de meditar. Você tocou num ponto importante, né? Meditação, né? Você medita, Alessandro? Sim, eu antes de dormir eu Não vamos confundir meditação com oração. Não. Tá. A meditação, quando a gente lê a palavrinha de trás para frente, quem me ensinou isso foi o Reinaldo Leite, quando em 1999 foi no Centro Espírita Ismênia de Jesus, numa palestra, e a Mocidade Espírita eu estava presente. Se você lê a palavra de trás para frente da meditação, é a ação de me dizer. Quem é que me diz algo? A consciência. Então, para saber se o que eu vou fazer é correto ou não, é só escutar as vozes alerta da consciência. Então, eu consigo, puxa, isso que eu quero faz bem para mim, faz bem para o Jadir? É justo comigo, é justo com o Jadir? É caridoso comigo, é caridoso com o Jadir? Então estou acionando uma lei maior, a lei do amor, que está no Livro dos Espíritos. Então eu posso por esse caminho. Se eu identificar que isso é só amoroso para mim, mas não é amoroso para o Jadir, eu estou criando um sofisma da paixão, como ensina Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item O Dever. Então eu crio um mecanismo intelectual para eu abraçar as questões intelectuais e não vou para o reino dos sentimentos. Porque não dá para enganar o coraçãozinho. Porque ali é que está a fonte, vamos dizer, do amor. E você continua guardando todas as páginas, artigos e itens, enfim, não, impressionante, não. É que né? num programa como esse vem os benfeitores, né? Os benfeitores acionam, Estão assoprando claro, aí. Com certeza ajudam a gente. D'Alessandro, pode haver algum tipo de obsessão? Vou fazer uma pergunta um pouco mais contundente agora. Pode haver algum tipo de obsessão a ponto de que pode se isentar a pessoa da responsabilidade de algum ato negativo que ela cometa? Vamos supor um caso assim mais extremo. A pessoa cometeu um assassinato, vamos dizer assim, e ela fala, olha, eu não me lembro, eu não fiz, eu não sei. E pode haver a um ponto de ter uma obsessão tão forte que a pessoa se apaga e o outro assume o lugar, e aí, teoricamente, você daria isenção a essa pessoa de um crime ou de honra? Então, isso seria dar para um espírito imortal um atributo que só Deus tem, que é a onipotência. Nós somos filhos e filhas de Deus, então a gente é potente, a gente não é onipotente. Allan Kardec, nessa belíssima obra Gênesis, ele explica, toda vez que eu penso, eu crio, que ele usou um termo aí em 1868, porque não existia vídeo naquela época, a fotografia do pensamento. Ele até dá essa demonstração. Eu acordo pensando em assassinar alguém, eu crio toda a cena.
Então, energeticamente falando, se eu quero assassinar alguém, eu já manipulo aqui uma energia que Emmanuel vai explicar no seu livro Pensamento e Vida, a energia mental. Só que o outro ser a qual eu quero assassinar, às vezes ele está vigiando, ele está em conexão aos bons espíritos. Então ele não capta essa energia que eu estou emitindo a ele. Então processos obsessivos, eles não criam os obsessores nada dentro de nós, eles aproveitam nossa tendência. Então vamos lá, se eu D'Alessandro sou ciumento, eu entro numa situação a qual eles vão me estimular, porque eles sabem que eu sou ciumento. Olha ali, olha como o Jadir dá aula, tá vendo o D'Alessandro? Pega as aulas dele, porque eu estou em vigilante. Se eu reconheço, se eu estou fazendo movimentos de autoconhecimento, que é a meditação, para o autodomínio, para a autotransformação, como ensina Santo Agostinho na questão 919a, que é a fala de Jesus, vigiai e orai, eu identifico o meu passado no meu presente, que é as minhas tendências, e em vez de eu dar vazão ao sentimento inveja, ciúme, eu dou a virtude, a admiração. Puxa, olha que legal a aula do Jadir. Eu posso também utilizar isso na minha aula. E os espíritos obsessores, que gostariam de a queda do Jadir ou da D'Alessandro, principalmente, eles se afastam. Quando a gente pensa no bem, é como se a gente atraísse os espíritos do bem e eles se afastam. O próprio Allan Kardec, quando fala dessas perguntas, eles se afastam por definitivo e a resposta, eles ficam como o gato espreitando o rato. Então, enquanto estamos encarnados, o assédio é maior. Quando a gente desencarna, a gente vai para as colônias condizentes ao nosso grau evolutivo. Legal. Agora, você como espírita e também um homem da ciência, afinal de contas você é físico, engenheiro, como homem da ciência, que parte do nosso corpo é a captação de um espírito falando na nossa orelha? Não, então vem tudo pela glândula pineal, porque o senhor André Luiz, no livro Missionários da Luz, é que ele vai explicar a questão da ciência, a epífise, né? E essa glândula ter essa propriedade de que é médio ostensivo, né, o termo que eles usam baseado no livro dos médios, capítulo 14, aquele que nasceu com compromisso com Jesus na área da mediunidade, é um médio ostensivo. Então vamos pegar para os telespectadores entender o exemplo de Chico Xavier. Desde pequenininho, ele via espíritos, não é isso? Sim. Então ele tinha um compromisso na área da mediunidade. Já Allan Kardec não via espíritos, mas não quer dizer que ele não é médium. Não é porque eu não vejo espíritos desencarnados que eu não tenho a intuição, que é esse sexto chakra que está aqui. Então nós temos 7 chakras principais que aparece na obra de André Luiz intitulado Entre a Terra e o Céu. E nessa obra Missionários da Luz é que o benfeitor Alexandre, um espírito de alta envergadura, ele vai fazer uma palestra para quem é médium. Alguns estão encarnados e no sono são levados à colônia, outros estão se preparando para encarnar e exercer a mediunidade, onde ele convida a reflexão da importância da mediunidade a serviço de Jesus. E a glândula pineal é um trabalho ostensivo do Dr. Sérgio Felipe, né? Que é médico e também espírita. E ele faz um trabalho já de muitos anos, onde ele comprovou que existe algum tipo de anomalia que acontece na glândula pineal, principalmente quando a pessoa se diz estar em estado mediúnico, como se essa glândula, ela emitisse um campo magnético fora das proporções normais, né? Quer dizer, na verdade ele fala assim, eu não estou provando que a pessoa está recebendo um espírito, mas que ela está conseguindo algo que é fora do normal, né? E aí talvez seria a ligação realmente de ela ser essa antena, né? A nossa antena com o mundo espiritual. É uma glândula, ela é um grãozinho de arroz, assim, né? Fica lá dentro. E o médium ostensivo, ela é iluminada, ela foi preparada para receber as comunicações na área a qual ele foi preparado. Então, às vezes, ele nasceu com compromisso da oratória, outros nasceram com compromisso da escrita, por isso que jamais um médium pode se comparar a outro médium, né? Então, devemos ter assim, muita harmonia como trabalhadores do Cristo, essa área grande, como falou Jesus, né? Você, como um grande palestrante que você é, D'Alessandro, as pessoas adoram sua palestra e eu ouço muito falar muito bem de você nas palestras que você dá, né? E é bastante requisitado, né? Grande parte é do seu conhecimento por estudo.
Mas você sente, percebe alguma coisa mediunicamente? Então, o que eu percebo é que o volume de informação acelera no meu cérebro. Então, eu sei que eu estou sendo auxiliado, seria isso. Ah, você percebe Eu isso. percebo que eu consigo com mais facilidade lembrar as coisas que eu tinha estudado. E o interessante é que, conversando com a Heloísa Pires, que é uma notável trabalhadora cristã, filha do senhor Herculano Pires, ela, quando esteve no Ismênia de Jesus, na homenagem à Mocidade Espírita Ismênia de Jesus, há mais de 20 anos atrás, ela que tem uma oratória fantástica, 10 vezes superior à minha, e eu falava, ei, Herculano, Heloísa, você é como Divaldo, assim, os espíritos se aproximam. Não, meu filho, eu estudo muito, eu percebo que eles se aproximam de mim, facilita. Realmente eu percebo isso, que eu tenho facilidade de lembrar. É o seu caso. Eu tive que estudar muito para, às vezes, ali eles usarem um pouquinho daquilo que eu estudei. Mas eu estudei, não sou assim como o Divaldo. Em termos de intuição, assim, por exemplo, decisões a tomar, você sente essa intuição mais latente? Sinto nas palestras, porque às vezes a gente bolou para falar sobre 5 tópicos e às vezes você pula do 3 para o 6, que não estava na programação. Algum benfeitor da casa me usou ali para falar algo. Eu só vou saber isso depois, quando os organizadores do evento vão dizer, olha, o que você falou aqui, nós precisamos ter ouvido, porque aqui na casa aconteceu isso, recentemente. Legal, legal. E também a gente quer falar porque você é o 4º integrante de um programa que já tem quanto tempo? Fez 5 anos. 5 anos já? Ó, tá aqui a camiseta, nas redes da caridade eu ganhei a camiseta. Eu só não vou abrir a camiseta porque eu sou péssimo para dobrar. E depois eu levo bronca em casa. Olha do jeito que você dobrou a camiseta. Né? Mas dá para mostrar o símbolo aqui, né? O símbolo dá, ó. Nas redes da caridade. É um programa que as pessoas assistem, é com você, Dr. José Nilson Nunes Freire, com o Dr. Orígenes Caetano de Santos Bastos, o Wilson Trindade. Exatamente. E o jovem D'Alessandro. São os 4 Beatles nas redes da caridade. É um programa que eles gravam, fazem ao vivo, todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Das 9 às 10 horas da manhã. Isso, e as pessoas podem interagir, é sempre no YouTube, ao vivo. É isso que eu ia perguntar, como é que faz? Entra no YouTube e escreve o que no campo de busca? Nas redes da caridade. Isso, e aí já está lá ao vivo e pode dar bom dia e dar até sugestões de temas, né? Tudo relacionado à doutrina dos espíritos. Vocês interagem, né? Interagem, que é o apresentador, o Caetano, que normalmente está ali interagindo, às vezes vai perguntas direcionadas ao Wilson sobre a importância dos animais, o José Nilson muito sobre a homeopatia, né? Então é muito bom quando o público pode interagir ao vivo. Então pode procurar pelo YouTube nas redes da caridade, ou pode entrar no Face, né? No Instagram também? Tem no Instagram, também. É que ao vivo vai mais rápido no YouTube, né? As pessoas têm mais facilidade. É mais fácil, né? É mais fácil. Então entra no YouTube, pronto, porque é link, né? Sim. É link. Então, para evitar o link, vai direto no YouTube, vai lá, escreve lá. Nas redes da caridade, todo sábado, das 8 às 9, e depois o programa fica gravado lá também, né? Fica gravado. O Max que grava lá, né? O Max e o Lindmar. Legal. Equipe técnica. Nós vamos continuar questionando ele sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Então não perca o próximo bloco, a gente volta já. Olá, estamos de volta hoje conversando com o D'Alessandro Benci Santana Rodrigues sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E esse bloco é oferecimento da clínica Foi, Deixe Fluir. Dica para esse período? Magnetize-se com a mesa radiônica. Você já passou pela mesa radiônica? É interessantíssimo. Essa mesa trabalha com as dores, traumas, medos, karmas de vidas passadas, conflitos, mágoas, depressão, síndrome do pânico, angústia, ansiedade, autossabotagem e processos obsessivos, que é o que nós estamos até conversando aqui, né? Executa a limpeza energética do indivíduo, no lar, na empresa, né, onde você trabalha, reconecta o ser com a fonte de abundância e prosperidade, estabelecendo fluidez em todas as áreas da nossa vida. Ajuda na reconciliação e harmonização pessoal, familiar, amorosa, social e profissional. A clínica Foi, Deixe Fluir. Você pode acessá-los, conhecer mais sobre essa mesa através do WhatsApp na telinha 13 99 765 0247. Vou repetir, 99 765 0247 ou pelo Instagram, só colocar lá, tudo junto,
foi, deixe fluir, tá bom? Foi, né? Deixe fluir, foi, deixe fluir. D'Alessandro, vamos continuar então com o nosso bate-papo sobre a influência dos espíritos. Quando você estuda um pouquinho, por exemplo, principalmente as obras, né, ditadas por André Luiz, né, das moradas, aqui nós temos uma alvorada, né? Exatamente. Alvorada, sobre a nossa região. Nosso Lar ficou muito famoso por causa do livro, por causa do filme, mais o livro, o filme original. Aliás, está o filme 2 já, né? Exatamente. Já está a continuação. Semana, dia 25, está aí. Já estreia, o Nosso né? Lar 2. Já estreia o filme 2, foi muito bom. E, aliás, o ator está para vir aqui no programa, ver se eu consigo trazer ele esse ano. Que beleza. Né? O que faz o papel de André Luiz, Pietra, né? Vamos ver se esse ano eu consigo. Quase trouxe o ano passado, não deu certo o calendário, vamos ver se esse ano agora a gente traz. Mas a gente vê que os espíritos vão para lá, né, moram lá, e precisa de uma permissão para vir aqui para a Terra, né? E, no entanto, a gente tem esses obsessores. Esses obsessores, eles não precisam dessa permissão? Como é que funciona para estar aqui atormentando a gente no lado ruim ou nos auxiliando no lado bom? Então, na belíssima obra do senhor Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que é baseado no 4º livro dentro do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações é o tema. Vai surgir então esse livro, O Céu e o Inferno. Allan Kardec mostra que não existe o céu nem o inferno, são questões do espírito imortal, mas o senhor Allan Kardec tem a oportunidade de entrevistar espíritos. E mais tarde, André Luiz confirma nessas obras que esses espíritos que ficam aqui na Terra, chama-se umbral já aqui a Terra. Eles são rebeldes. Então, eles não querem ir para colônias, eles não estão arrependidos ainda dos movimentos egóicos que eles tiveram, de orgulho, de presunção, vaidade, de prejudicar os outros. Quem muito demonstra isso é Jesus se despedindo, vamos dizer assim, materialmente de nós. Na cruz tem do lado dele 2 ladrões, que classifica-se como o bom e o mal. Qual é o movimento do bom ladrão, que é Dimas? O arrependimento. Veja que ele se arrepende do mal. Por isso que ele aciona uma lei divina chamada lei da reparação, que constitui você se arrepender para você expiar no futuro e reparar. Já o Getsas está totalmente revoltado, tanto é que está até satirizando Jesus. Pois bem, então esses espíritos que ficam aqui na superfície são desse nível, que ainda não se arrependeram, e tem os mais empedernidos do mal, que estão nas trevas. Eles não conseguem vir até aqui, mas nós, os encarnados no sonho, conseguimos ir até ele. André Luiz vai mostrar isso na belíssima obra dele. É nós que vamos até eles nos sonhos. Por isso que quem está nos vendo, é uma das perguntas muito importantes do Livro dos Espíritos 471, que é tipo um termômetro, como eu, espírito imortal encarnado, estou lidando com a minha vida. Pergunta-se assim a Allan Kardec, quando a gente tem uma sensação de ansiedade, né, que não temos, será que foi algo físico? Será que eu comi algo? Eu estou usando o meu linguajar porque eu sei que as pessoas serão fiéis ao benfeitor. A resposta é que tivesses contato com os espíritos inconscientemente ou através dos sonos. Então, se eu, D'Alessandro, acordo, estou alegre, energizado, eu estava estudando ou trabalhando com os benfeitores. Se eu acordo desenergizado, ou seja, até com sensações que recebi chibatadas, que fiquei preso, que o pessoal chama de pesadelo, eu às vezes estava lá nas trevas. Eu tenho amigos lá que eu fui lá, vamos dizer assim, visitá-los. E fiquei ligados em pensamentos não enobrecedores com eles. Então, o André Luiz vai fazer esse alerta para todos nós, os encarnados, no seu livro Libertação, que é de 1949. Porque no mundo de regeneração não existe mais trevas nem umbral. A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e Vida, ela tem uma belíssima mensagem, a grande transição, onde ela vai mostrar isso. As trevas e a região do umbral estão sendo limpas. Por isso que vê um monte de gente encarnada ou tão rebelde. Você vê hoje criancinha que dá ordem nos pais, porque os pais não querem ser pais. E às vezes, dependendo dos professores, também que dá ordem nos professores. Por quê? Às vezes, ex-líderes das trevas, encarnados. E se a pessoa não tem o conhecimento espiritual, cai na onda da criança. Ai, como ela é tão bonitinha. Ela é bonitinha intelectualmente falando, porque moralmente ela foi convidada para os pais para desenvolver virtudes e para os professores. E às vezes os pais, os professores não têm esse conhecimento, por causa que estão muito assim presos às questões da matéria, distanciados das questões morais. Há o progresso intelectual, mas há o progresso moral, né, para que o espírito possa evoluir.
Mas agora você tocou num ponto interessante para a gente conversar também, que é o mundo de regeneração. Isso. Quando que isso acontece? O mundo de regeneração, perguntaram ao senhor a Chico Xavier quando ele vai pela segunda ida ao Pinga Fogo. Se não me falha a memória, por favor, veja aí, sejam fiéis ao benfeitor, 1974. Quando ele vai, a plateia pode fazer perguntas. E uma das perguntas foi a sua, quando se queria um mundo de regeneração. Aí o senhor Chico Xavier responde, Emmanuel está presente, está salientando que a aurora do mundo de regeneração é o ano 2057. Ou seja, se o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857... O ano 2057. Ou seja, duas gerações se passaram para as pessoas se burilarem, porque o livro foi publicado em 1857. O próprio... 100 anos depois, então. 200 Não, anos. 200 anos depois. 200 anos Duas depois, gerações. 200 anos, é. Ele mesmo, Emmanuel, está encarnado. Joana de Anjos já está programada para encarnar. São Francisco de Assis vem no mundo de regeneração. Olha, ele sozinho, São Francisco já deu show. Imagina vindo a Pleiade, que vem os ministros de Jesus, para justamente colaborar para essa nova era. Mas aí confirma-se aquilo que está em Mateus. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra e serão... Mas isso é um processo gradativo, né, D'Alessandro? Sim, por isso que é um Não, processo. Porque a gente não vai sentir essa diferença. Você vai acordar e, opa, está diferente o mundo. Não. Por isso o convite de a gente se harmonizar. Por isso o convite de a gente primeiro se regenerar por dentro para ter oportunidade de voltar para cá. Mas então, a que a gente vê no momento, assim, o planeta está muito conturbado de uma forma exacerbada, porque a gente tem hoje ainda, a mídia até quase não falando mais, está tão comum as guerras, né? Sim. Você tem lá Ucrânia e Rússia, você tem Israel contra Hamas, que acaba afetando o povo palestino, agora você tem Irã e o Paquistão, enfim, temos a Venezuela lá querendo invadir a Guiana, enfim, são tantos entreveiros hoje em dia, né, que o planeta está efervescendo. Exatamente. E isso é um preparativo para entrarmos nessa nova era? Jesus alerta no Evangelho de Mateus. Se você ler o Evangelho de Mateus 24 todinho, 24:7, e haverá então guerras, reino contra reino, terremotos, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jardim, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, quem está vindo de longe? Parece que é um caos, mas caos... Quem está vendo de perto também. Então, mas assim, caos não é uma destruição, não é diferente se eu chegasse lá na minha casa e jogasse uma bomba. Sim, claro. É diferente, uma reforma, principalmente quem está dentro da casa, está entendendo. Puxa, olha aqui, eu estou agora fazendo isso. Sim. Então, quem está vendo de longe acha que os benfeitores e Jesus entregaram a mão. O planeta... Não, Jesus é o governador do sistema solar. Quem mostra essa programação espiritual é o Senhor Emmanuel, no livro dele A Caminho da Luz. Quando surgiu a terra, Jesus já era Jesus. Por isso que ele vai dizer, das ovelhas que o Pai me deu, nenhuma se perderá. Esses espíritos imperdenidos do mal, ou nós mesmos, se nós não fizermos esse processo de construir o reino de Deus dentro de nós, seremos convidados a ir para um mundo que agora está saindo de mundo primitivo, entrando na nossa categoria, provas e expiações. Lá a gente vai se burilar no lado moral. Quando lá ficar bom, voltamos para cá. Há uma solidariedade entre os mundos, como a Terra já passou. Quando vieram os grandes pensadores da Grécia Antiga, ou mesmo no Iluminismo, é uma programação divina. Então, o convite hoje é esse. O que eu estou fazendo? Eu estou me harmonizando por dentro para colaborar com a harmonia do universo, porque é uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Qual a ocupação dos espíritos? Ou questão 573. Colaborar para a harmonia do universo, porque vós sois ministros de Deus. Todos nós, filhas e filhos de Deus, somos ministros de Deus. Mas tem gente que não quer a sua harmonia interior. Ele está muito preocupado com a vida dos outros e questões materiais dos outros, em vez da coisa que é mais primordial, que só ele pode levar, que Jesus falou. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Colocai o vosso coração onde as traças e os ladrões, né? A traça rói e os ladrões não roubam, ou seja, são os sentimentos. Olha o Chico Xavier, um homem que não tinha quase nada materialmente, mas tinha tudo espiritualmente. Ele poderia dizer como o Roberto Carlos, eu tenho bilhões de amigos, porque o Roberto Carlos quer ter milhões. O Chico tem bilhões porque uma pessoa que ama tanto é amado. Né? Então é esse olhar que a gente tem que ter diante assim do universo. Né? Nós estamos encarnados, mas somos filhos e filhas de Deus, né? Herdeiros do universo. Estamos aqui, não somos daqui. Mas então vamos a mais uma pergunta. Se 2057 é o ano ditado por Chico Xavier,
o que acontece diferente entre 2056 e 2057? Como é um processo... Esse é um processo, então por que um ano? Se é um processo. Então, ele deu uma dica que o Emmanuel, a meu ver, como ministro de Jesus, ele é um dos ministros de Jesus, ele está só chamando a atenção, olha, como o livro foi publicado, o Livro dos Espíritos, as pessoas vão se debruçar, estudar, vão refletir, cada um com a sua religiosidade, e vão perceber a importância de desenvolver virtudes. E lá para o ano 2057, quem estará aqui perceberá que não vai ter mais guerras, fomes, pestes, a questão mesmo das doenças. Puxa, no mundo de regeneração não tem doentes. Puxa, eu só na próxima vida, então. Não, o importante é a gente agora já começar e fazer essa autoanálise. Eu estou regenerando o meu mundo interior ou o meu mundo interior é um mundo primitivo? Eu sou um homem das cavernas? Eu sou um homem de provas e expiações? Qualquer coisinha eu quero guerrear com os outros? Ou eu já sou um homem, vamos dizer, um homem de bem, um ser humano de bem? Um homem já regenerado, convidado a fazer, a proposta do Cristo, um mundo de regeneração, que é o caso do Chico. O Chico é o futuro no presente. E outros, é claro, Madre Teresa, Irmã Dulce, quando a gente vê uma Mahatma Gandhi, olha um homem que libertou a Índia, olha a população da Índia da época, sem usar uma arma, que hoje os britânicos colocaram a estátua dele, é um símbolo de o homem do mundo de regeneração, ou as mulheres. É verdade, pensando assim, sem dúvida. Agora, sendo um homem de regeneração ou não, onde vão ficar esses espíritos que não estão se enquadrando, então, nesse processo? Eles já estão sendo exilados. Quem trabalha na área mediúnica das casas espíritas, eu tenho vários amigos, os espíritos empedernidos ou maus, eles são trazidos, o médium, no caso, dialoga com eles, e eles, alguns se arrependem, mas infelizmente a maioria são recalcitrantes, eles estão sendo exilados. Eles estão indo agora para mundos que nós não temos acesso, os benfeitores não ficam falando, mas eles já estão sendo exilados. Por isso existe a exterminação do Não, espírito? jamais. Porque é aquela frase de Jesus, o Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Ou da parábola dos 2 filhos, o filho pródigo que saiu, gastou toda a sua fortuna não e depois existe volta. isso, Não existe. Não existe a eliminação de um espírito. Não, porque o espírito tem dentro dele a essência divina que é Deus. Ele foi criado para Deus, não há nem o futuro, nem o passado. O presente é unido. Allan Kardec ensina isso no primeiro capítulo dessa obra, a Gênese. Então, para Deus, Deus já não vê como ele nos criou, puros, como é o caso de Jesus. Jesus é um espírito puro, porque já trilhou tudo que é necessário para o seu desenvolvimento. Nós estamos no caminho, então, diante de Jesus, a gente assim é aprendiz, ele já é mestre. Esses espíritos empedernidos do mal, eles estão empedernidos do mal. Nesse livro mesmo, A Libertação, o senhor Gregório, mais de 500 séculos como chefe das trevas, ex-papa Gregório, a mãe dele rezando por ele se arrepende. Já deve estar até encarnado. Eu achei que você estava gago, é ex-papa. Ex-papa. Tá. Ex-papa. Não fala qual ano, para não constranger os familiares, mas você vê, aquele que está se transformará. Agora, se é claro, ele não quer, ele vai para um outro planeta, uma hora ele se regenera. Legal. Que aula, hein? Parabéns, olha, estou adorando. Como sempre, aprendendo bastante com o D'Alessandro cada vez que ele vem aqui. Eu tenho que fazer agora a agenda do Fronteiras, então vou convidar você, amigo telespectador, a pegar uma canetinha aí e ver se alguma coisa tem interesse. Anote, começando com a agenda, e eu vou começar então com a farmácia Homeofórmula, que anuncia o produto chamado Neurozen. É um fitoativo padronizado capaz de promover a saúde do cérebro. Atua nos distúrbios cognitivos e tem ação hipolipemiante, que é o colesterol, hipoglicemiante, a diabetes, anticancerígeno, antidepressivo, imunomodulador e antioxidante. Estimula o foco, concentração e memória. Auxilia na prevenção de doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer, e otimiza a memória e o humor. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula. Endereço: Rua Bahia, 194, então a farmácia fica na rua 194, e tem também um empório que pertence à Homeofórmula, que fica na rua Tolentino Filgueiras, 149. Segundo comunicado é do espaço Teravitas, se você quer crescer em conhecimentos, desenvolver sua espiritualidade e sua conexão com mentores,
ajudar e auxiliar as pessoas à sua volta e conhecer técnicas fantásticas que podem transformar a sua vida, o curso de magia natural foi feito para você. Práticas com ervas, cristais, radiestesia e muitos outros conhecimentos serão transmitidos no curso de Magia Natural. O início é agora em fevereiro, Magia Natural. Não perca tempo, faça sua inscrição no site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp 99141 7572. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, que comunica: ao invés de ir atrás da escola de samba ou do trio elétrico, que tal correr atrás do Filho de Deus que habita em você? Venha participar do seminário de Carnaval da Seitonoye na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Serão palestras, reflexões e atividades que farão seu carnaval durar para sempre dentro de você. Que dia vai ser isso aí? De 10 a 13 de fevereiro. Informações e reservas na Regional da Seitonoye, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, ou se preferir pelo telefone, é só ligar no 13 3232 6687. Repito, 3232 6687 e a gente volta rapidinho. Fique aí. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, físico, engenheiro, palestrante, e muita gente é fã dele. Eu sempre ouço falar muito bem das palestras do D'Alessandro e o tema é escolhido por ele, a influência dos espíritos em nossa vida. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que continua com os melhores preços e a melhor qualidade em todos os produtos religiosos e esotéricos. Lá você encontra de tudo, como incensos, ervas secas, banhos prontos, né? Velas de 7 dias, velas palitos e muitos outros artigos que você tem dificuldade de encontrar por aí no mercado. Além disso, tem a maior variedade de tarôs e baralhos ciganos, pedras brutas e roladas, muitos produtos feitos em pedras e inclusive a pedra purpurita, que é a pedra do ano. A loja Mago Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos. Vai lá, fala que viram no Fronteiras da Ciência e terá um atendimento VIP com o André ou com uma das meninas que irá te atender. Endereço é no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12. Tomou nota? Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. D'Alessandro, eu vou, logo no começo do bloco, eu vou pedir para dar o seu contato, né? Então, quem não conseguiu pegar a canetinha, no final do programa, novamente, eu dou o contato do D'Alessandro, se alguém quiser mandar alguma pergunta para ele. Então, é D'Alessandro com 2 L's, tá? Dale com 2 L's, D'Alessandro Santana, @gmail.com, tá bom? D'Alessandro Santana, @gmail.com, certo? Sim. Vamos falar primeiramente aqui dos livros. Então, o tema de hoje é a influência dos espíritos em nossas vidas. Esse livro aqui, você pode encontrar na Amazon, mas a gente sempre pede para ajudar os nossos amigos aqui da Baixada Santista, né? A Pingo de Luz, durante muitos anos, ela ficou ali pertinho da Praça Independência, né? Muitos anos. E vem a pandemia, vem uma série de problemas, mas eles continuam atuando hoje no mundo virtual. Você pode comprar pela internet, né? Então, é o Marquinhos, a Dona Lourdes, estão lá, continuam vendo esse livro, você vai encontrar lá. É só acessar, né, a internet, o site, né? Está no site. Pingo de Luz. Pingo de Luz aparece. Então, só colocar lá, vai na internet, no Google, você procura, põe lá, Livraria Pingo de Luz. Compra com eles, o Marquinhos vai te entregar na sua casa, viu? Ele entrega na sua casa, sendo aqui da Baixada Santista, aqui em Santos, mais perto, obviamente, ele vai entregar na sua casa. E tem também o livro A Gênese, que nós estamos falando aqui do mundo de regeneração, Os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo, A Gênese, esse de Allan Kardec também, é um livro que ganhei do meu convidado hoje, do D'Alessandro, tem a ver também com o que a gente está falando. D'Alessandro, nessa influência dos espíritos,
Existe a possibilidade de ter espírito de nosso familiar aqui também, buzinando na nossa orelhinha? Ah, sim, uma demonstração é do filme do Chico Xavier, a mãe, né, preocupada com ele e com os outros irmãos, mas como ele estava mais atento à questão da espiritualidade, ele tinha esse compromisso, ele poderia absorver informações. A mãe dele era uma pessoa equilibrada. Quem teve a oportunidade de ler a obra Nosso Lar, o senhor André Luiz vai pedir uma audiência com o ministro Clarencio e o ministro atendia de 2 em 2 pessoas. A senhora que estava lá desencarnada há 6 anos, eu fiz o cálculo matemático, ela trabalhou só 38 dias na colônia, ela queria visitar os parentes na Terra. E o ministro fala que ela não trabalhou nem em prol os seres, ela apareceria aqui na Terra como uma mãe paralítica, que ela não poderia ajudar, porque ele estava tentando mostrar ao ministro que ela estava apegada aos filhos, um sentimento ainda de egoísmo. A gente pode esquecer que somos espíritos imortais. Então, eu estou pai, eu estou mãe, eu estou filho, eu estou avô, somos todos irmãos, espíritos imortais. Por isso que Jesus não vai desprezar sua mãe nem seus irmãos, mas diz, quando falaram, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora, aquele que faz a vontade de meu pai e minha mãe são meus irmãos. E na cruz, olha para João e fala, filho, cuida de tua mãe. Né? Então, nos mostrando que todos devemos, como já acontece nas colônias, ajudarmos uns aos outros. É uma lei da natureza, a lei de solidariedade. Pois bem, como você falou, há então parentes que podem estar aqui, pode, às vezes parentes meio recalcitrantes, que não quiseram ir para a colônia, ele pode estar em processos, às vezes, obsessivos, que mostra no filme, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, que quando ele vai ver o seu irmão que foi atropelado, ele não sabia, Divaldo, que era médio naquele momento, o irmão dele fica aclopado a ele, então ele fica acamado. Então, quem pôde assistir o filme viu que ele chamaram uma trabalhadora cristã na área da mediunidade, ela aplicar passes. O irmão dele foi para a colônia e depois Divaldo vai estudar a importância da mediunidade a serviço do Cristo, que faço votos que ele continue como está sendo, levando a mensagem de paz do cristianismo. Então, sim, há uns familiares que realmente têm um sentimento de egoísmo, poderão dar palpites, às vezes negativos, né? Mas tem também familiares prudentes que normalmente é no sonho. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas Alessandro, por que você não indica uma casa para psicografar? Não precisa psicografar para parente, não. Quando a gente está preparado, em sonho a gente vai visitar aqueles que nos antecederam. Mas normalmente eles do outro lado estão preparados. É a gente aqui que não está preparado, porque não estamos tendo uns pensamentos enobrecedores ao longo do dia. O benfeitor Calderaro escreve uma mensagem para Chico Xavier, através da psicofonia dele, está no livro Instruções Psicofônicas, que ele vai dizer, além do sono, para nós termos sonos enobrecedores, a gente teve que ter um dia enobrecedor. Se eu só fico servindo uma mão ao longo do dia, será que é nos últimos instantes que eu vou me servir a Jesus? Então a tarefa é dar a César o que é de César, mas eu não esquecer que eu estou no mundo. Então eu posso ser um bom empresário, eu posso ser um bom professor, eu posso ser um bom artista, em conexão ao Pai. Né? E quando eu estiver dormindo, estarei preparado para visitar um parente, preparado para trabalhar. O anjo de guarda normalmente nos aciona no sono, né? Não é só através da meditação que ele se aproxima. Mas ele aciona nos dando lembrança dele ou não? Não, ele normalmente lembra a nossa programação, porque todos nós fizemos um planejamento. Então, de forma inconsciente, não consciente. Isso. Eles tentam mostrar para a gente a nossa programação. Então, olha, D'Alessandro, a sua programação nessa existência é você desenvolver a virtude humildade. Então, eles vão dar dica. E eles vão colocar a gente em situações que a gente até pediu. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Para nós desenvolvermos aquela virtude que fomos preparados por eles. Entendi. Não, até para que as pessoas possam entender melhor. Não é que você vai lembrar que o seu anjo da guarda está ali te dando essa informação, mas você vai acordar com uma certa vontade, né? Exatamente, é isso. Por isso que é importante analisar que é a questão 471 do Livro dos Espíritos. Como eu acordo? Eu acordo energizado, como é o caso do Chico Xavier, com 92 anos, tomando 23 medicamentos com aquele sorriso? Ou eu acordo com essa idade, não estou tomando nenhum medicamento, mas já sisudo? Não dou nem bom dia para mim no espelho. Não dou bom dia para os familiares e quando vou no trabalho nem dou bom dia para os colegas de trabalho. Opa, aonde eu tive nessas 8 horas aí, já que 1/3 da nossa vida é no mundo espiritual, quando estamos encarnados. Né? Os outros 2/3 é como encarnados. Existe uma influência maior nas crianças, não?
Elas são mais suscetíveis porque elas ainda estão trazendo a bagagem até os 7 anos do mundo espiritual para elas. Então, aclopar todas as informações, diz o benfeitor, se me falha a memória, Clarencio, agora na obra Entre a Terra e o Céu, por isso que eu estou abordando os livros, para as pessoas serem fiéis aos benfeitores. Até os 7 anos é que essa ligação do mundo espiritual com o mundo físico. A partir dali, principalmente na adolescência, é que já vai despontar o que realmente o espírito o é, vamos dizer. Então é mais fácil, vamos dizer assim, nós como pais corrigir umas tendências negativas dos nossos filhos e netos até os 7 anos. Depois dos 7 fica mais trabalhoso. Entendi. É isso. Mas não no sentido de obsessão agora, mas no sentido de lembrança de uma vivência anterior. Também, até os 7 anos. Por isso que as crianças veem espírito com mais facilidade, que hoje a ciência, por enquanto, ainda não admite, porque a nossa ciência, a maioria dos cientistas, não deveria ser, né, mas são materialistas, porque cientista com C maiúsculo, ele trabalha com hipótese, ele está aberto, ele não fica apegado, né, às suas teorias. Pois é, né? outro dia eu vi até um vídeo de uma mãe um pouco assustada com a filha, pequenininha, 2, 3 anos, sei lá, né? E ela falava assim, olha, aquele menino está acenando para mim. A mãe olhava, não via menino nenhum, e ela filmou a filhinha, né? Mostra, não tem menino, e a menina assim, não é ensaiada. Você vê, uma criança pequena assim, não dá para ensaiar daquele jeito, né? Olha lá, ele está dando tchau, mãe, olha lá, ela está dando tchau, e você não via absolutamente ninguém, né? Sim, eles são mais suscetíveis, claro. Quando a ciência se debruçar a estudar o espiritismo, levar mais a sério essa questão até do mundo espiritual, com grandes cientistas do passado já o fizeram, como William Crookes, nós vamos ver como um patamar vai se modificar, né? Quando o pessoal da ciência na área da medicina, essa questão dos pensamentos está se aproximando cada vez mais, né? Se eu penso, eu imediatamente já atraio para mim sentimentos, né? E eu crio uma energia mental. O Emmanuel ensina isso muito bem, o André Luiz mostra em suas obras. Pensamento, sentimento e vontade são atributos do espírito mortal. Não tem nenhum espírito do universo que não pensa, que não sente e que não tem vontade. Mas como é que eu estou criando essa energia mental? É uma energia mental salutar, saudável ou uma energia mental tóxica? Por isso que quem é médium ostensivo, ele chega no ambiente, ele percebe o ambiente. Aquelas pessoas tóxicas. Agora, ele está bem, ele neutraliza o ar, né? O mal do outro. Agora, se ele está mal, ele suga o mal do outro. Porque o bem sempre se sobrepõe ao mal, exatamente. A luz consegue cobrir as trevas. Então é por isso a da vigilância e oração. Eu posso estar no fogo sem ser queimado, como fala um amigo querido que voltou à pátria espiritual, o Ivo Padre Nosso. Eu posso estar no fogo. Às vezes as pessoas estão discutindo lá no trabalho ou na família. Eu estou lá levando a paz de Jesus, porque eu não caio na provocação dos outros. Eu estou vigiando meus sentimentos, meus pensamentos, minha vontade, criando ao redor de mim um ambiente espiritual conforme Alessandro, então um grande segredo para tudo isso que a gente está falando, para a gente até criar um resumo né, do nosso bate-papo de hoje. O importante é você, então, entrar nessa sintonia de uma frequência de paz, para que você possa, então, estar trabalhando com os bons espíritos ali, e se fortalecer e fortalecer o ambiente que você está. E acolher os espíritos impedernidos do mal, seja desencarnados ou encarnados, com muita compaixão, como fez Jesus e os apóstolos depois. Ele está nesse movimento de revolta, ele não é isso. Entendi. Então, quando a gente olha que a pessoa está por um caminho né, assim, perigoso, uma hora ele vai se arrepender, como na parábola dos 2 filhos. Como a gente também, num passado não muito distante, nós estamos aqui. Aliás, quando a gente lê os textos de Emmanuel, tem um livro belíssimo, As Testemunhas. Ele ensina quem são essas testemunhas. Normalmente são os benfeitores espirituais que patrocinaram a nossa vinda aqui na Terra. A gente não tinha mérito para estar aqui. Eles endossaram. Então é o livro Pão Nosso, a mensagem 76, As Testemunhas. A gente acha que a testemunha é espírito fofoqueiro, né? Porque fofoqueiro também desencarna. Não, são normalmente aqueles que a gente no mundo espiritual recebeu auxílio e a gente veio para passar de ano. Por isso que jamais devemos nos comparar à missão de outra pessoa. E como auxiliar um espírito encarnado, tá bom? Não desencarnado. Alguém que está aqui, que não aprende nem com a vida, sempre está fazendo as suas besteiras, digamos assim, e por mais que você tente trazê-la, né, a compreender que seus atos estão errados, a pessoa não aprende. Então, trabalhar com esse tipo de pessoa. Todo relacionamento interpessoal que começa já na família é a parábola do semeador. O semeador, ele lança sementes do amor, o terreno não é dele.
O terreno são as pessoas. Então a alegria do semeador é ele semear. Ele não vai ver às vezes a colheita, mas a alegria está em ele levar as sementes do amor. Isso, hein? Bonito Então isso, hein? você vai ter na família aquele à beira do caminho, materialista. Você vai ter aquele, uma hora dessa eu vou estudar espiritismo, eu vou seguir esse Cristo. É aquele do que a semente caiu foi. Mas você vai ter as pessoas do bem, que produzem 10, 30 ou 100. Quer dizer, 100 é difícil, porque é um Chico Xavier, né? E você, como semeador, não tem que assumir culpa nenhuma, né? Exatamente, porque Você culpa fez a é o sua atavismo parte. nosso. A Joana de Anjos ensina. A gente traz um atavismo muito grande de outras existências, de auto-julgamento, autocondenação, autopunição. Isso é culpa. Na vida eu não posso nem ter culpa, nem desculpa. É o caminho do meio, o dever, que Lázaro ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. Diante dessa situação, eu errei, D'Alessandro, o que eu posso aprender com isso? D'Alessandro, puxa, eu fui muito deselegante com o Jadir, eu cresço no erro. Agora, se eu sou orgulhoso, não vou pedir desculpa para o Jadir. Tá vendo? Então, a vida só não erra espírito puro. Allan Kardec errou e o espírito de verdade, que é Jesus, corrigia os textos para ele, no processos intuitivos. Porque o anjo de guarda de Kardec era o espírito de verdade de Jesus. Porque Kardec é um espírito de alta envergadura, não é à toa que foi o codificador. O João Batista de ontem é Kardec de hoje, porque ele mesmo vai dizer, Jesus, João veio, Elias veio, não conheceram, e ele há de vir e restabelecer todas as coisas. Quem é que faz a ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? João Batista. Finalizando, todos nós temos o nosso anjo da guarda? Todos, questão 500 do Livro dos Espíritos, que nos acompanha desde o nosso nascimento. É um espírito responsável por nós. Exatamente, de alta envergadura. Foi Deus que colocou ali. Eu faço uma oração para Jesus. Quem é o secretário de Jesus ou secretária? Nosso anjo da guarda. É ele que está ali. É esse, de alta envergadura, exatamente. Mas você pode conversar direto com ele? Pode. E ele, aonde está na colônia, ele, pelo fluido cósmico universal, é o pensamento que ele emite para a gente. Ele emite de lá e a gente capta se a gente aqui está no processo aberto. Por isso a importância da oração nos nossos dias a dias. Quando a gente faz oração, a gente se conecta ao Pai. A gente abre a brecha, né, o canal para os bons espíritos. E nisso vem o anjo da guarda, já nos preparando através do sonho, para as tarefas. Anjo da guarda talvez é um termo um pouco mais católico. Como que você chamaria no Espiritismo? Não, eles usam até esse termo de anjo católico, de anjo da guarda no Livro dos Espíritos. Essa questão 495 e seguintes. Mas é diferente da ideia do catolicismo, porque da ideia do catolicismo, o anjo da guarda está nas nossas costas. Não, eles podem estar nas colônias espirituais, milhões de quilômetros, ele usa até esse termo, léguas, o texto é da época de 1857, né, europeu, léguas, não era quilômetro como hoje, mas eles conseguem nos comunicar com a gente, porque a gente pensa, é emitido o pensamento do universo. E pode ser mentor também, mesma coisa. Esse nome de mentor espiritual. Beleza. D'Alessandro, vamos jogar mais uma vez o seu contato? Quem quiser tirar qualquer dúvida com o D'Alessandro, aproveita que ele está de férias. Está quase acabando as férias dele, aproveita. Né? Mande a pergunta para o D'Alessandro. Aí no ar, por favor, coloque aí d'alessandrosantana@gmail.com, tá bom? Tá aí. E o próximo programa é um amigo nosso. Opa! Conhece bem, inclusive, é um dos Beatles nas redes da sociedade, das redes da caridade, que é o Dr. Orígenes Caetano de Santos Basso, cirurgião dentista e um grande palestrante espírita também. Ele que abraça a causa com muito fervor e é o fundador, né, das redes da caridade. Sim. Foi ele que começou com o José Nilson, os dois. Ele e o Zé Nilson. E o tema é valorização da vida para sabermos morrer. É o tema. Forte isso, né? Valorização da vida para sabermos morrer. Ele que escolheu, sempre deixa o convidado escolher. D'Alessandro, você tem aí um recado de 30 segundos que você quiser dar. Então, a gratidão perante a sua pessoa, Jadir, toda a sua equipe, que os telespectadores, por favor, sejam fiéis a Jesus, o mestre por excelência, que nos aguarda e disse, vou primeiro para vos aparelhar o lugar, para que lá onde estiver, estejais vós também. Muita paz a todos. Muito obrigado, D'Alessandro. Aliás, quem tem que agradecer sou eu, que você vem aqui dar uma aula. Que isso. Não é palestra, não. Ele vem aqui dar aula. Muito obrigado, D'Alessandro. Agradeço de coração. E a você, amigo telespectador, pelo carinho de sempre. Então, só agradecimento. Só temos que agradecer mesmo. Então, um beijo no coração, paz, saúde, prosperidade, muita felicidade em sua vida.